César, a gente sempre brinca que o propósito do programa aqui não é falar de trends, tampouco a gente ficar fazendo exercício de futurologia, mas uma vez por ano a gente se permite fazer isso. No final do ano passado a gente falou sobre as oportunidades que a gente enxergava por ano de 2024. Eu acho que a gente não foi, né? Não precisou consultar a bola de cristal para dizer que IA seria o grande movimento do ano. Mas a pergunta que eu te faço é: conhece alguém que ficou rico com IA no Brasil? Em 2024? Não, eu não conheço, cara. Sim, já conheço empresas que já trabalham com IA e já fizeram, né? Eu já cito algumas vezes da Semantics, né? Que eu tive contato com eles lá desde 2016, né? E admiro pra caramba a jornada deles, né? Mas eu acho que quem tá ganhando dinheiro, a gente brinca, né? Que quem tá ganhando dinheiro é quem faz arco e flecha, Vende é pai e quem vende picareta. pai e picareta, porque a corrida do ouro tá lá, mas achar o ouro ainda ninguém achou, né? É isso. Eu vejo muito teste, muita coisa que as empresas estão até colocando features de IA dentro das suas ferramentas, Uhum, mas algumas com dificuldade ainda de como monetizar isso, né? Se uhum. isso virou só uma feature a mais, né? Então, quando do nosso espectro se falar de CRM, né, que todo mundo está colocando, não é para vender alguma coisa a mais, é para ter uma feature, Camada generativa ali, uma dar um camada. verniz de Isso. IA em cima do que já existe, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, né? E eu, do ponto de vista tecnológico, quando eu olho para a IA, né, e tudo isso que está acontecendo, né, cara, me parece que ainda a gente está vivendo assim uma corrida muito frenética, né, pela velocidade, né, mas muito o custo de energia pro mundo, né, Uhum. cara, é violento, né, o impacto que isso está Sim, gerando para o mundo, né. sim. Então, eu questiono se a gente está no caminho certo, né, mas é uma onda que é um tsunami. A gente tá tirando onda aqui um pouquinho em torno do assunto, porque hoje você entrar no site de qualquer startup, ela vai dizer que ela é inteligência artificial para lá, né? Sim, E a gente ainda não vê de fato isso sendo materializado. O fato é, IA é uma realidade, existem empresas já grandes de IA, brasileiras eu não conheço, e acho que é um movimento irreversível, né? A gente vai passar, sim, a gente tá passando por essa transformação. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que, como em toda corrida do ouro, muita gente também fica pelo caminho, né? Então, sim. a gente tem talvez um blend hoje do que a gente enxerga em empresas como a própria Hamper, que não são nativas de IA, são empresas de uma geração ou duas para trás, que vão dar um verniz nos seus produtos com uma IA generativa, usando API e tudo mais. Mas muitas empresas nativas de IA que estão surgindo agora para resolver pequenos problemas de negócio, etc., usando IA, mas que provavelmente vão ficar pelo caminho, porque não tem espaço para construir um player de fato em cima daquilo, né? É, eu acho que a IA hoje, cara, a gente vai discutir um pouco disso, né? Claramente a gente já está falando que a IA continua sendo o trend Sem dúvidas. máximo aqui, né? Mas tem muita gente que está com dificuldade de se posicionar. E a IA é, ao mesmo tempo, ameaça e oportunidade para a maioria dos negócios, Sim. né? Então depende. Se você não fizer nada, provavelmente vai ser posicionado no espectro da ameaça, Aham. né? Uma ameaça que pode se concretizar rápido, né? Então é nesse ponto que acho que a gente tem que trabalhar, né? Ou seja, tem tantas oportunidades que dá para você explorar, Uhum. né? A questão muitas vezes é o quanto de tempo você está gastando para isso, né? Quais Sim. são os recursos e o esforço que você está fazendo para isso, né? Uhum. Acho que esse é um pouco da tônica, né? Boa, muito bom. Caindo aí para antes de cair para dentro do episódio, na verdade, fazendo a chamada aí do episódio, se você está ouvindo aí o Startups and Down, saiba que a gente é o podcast de cabeceira de quem empreende para acompanhar empreendedores e empreendedoras atravessarem os estágios da sua jornada, principalmente nos momentos de agruras, né? A gente tem mais de 100 episódios gravados onde eu e o César a gente escolhe para cada episódio um assunto onde a gente descasca um abacaxi que é comum na trajetória de quem empreende. Mais recentemente a gente criou um quadro também para trazer convidados. E hoje a gente vai gravar algo que é menos habitual para a gente. Como eu brinquei na abertura do episódio, não é muito a nossa falar sobre futurologia, discutir tendências, muito embora a gente seja um programa que permeia aí nesse ambiente de inovação, no ambiente de startups. É muito mais a nossa falar da vida e dos desafios de quem empreende do que da gente dar palpites aqui. Mas uma vez por ano
a gente se permite, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre do que a gente visualiza, e de novo, sem tentar prever o futuro, mas tentando trazer para quem nos escuta, para founders, lideranças de empresas, o que dos movimentos de mercado que estão acontecendo agora, onde tem oportunidade e ameaça, é claro que dentro do viés de onde o César e eu enxergamos. Já garanto que você curtiu esse episódio aí, se você está vendo pelo YouTube, segue a gente também no YouTube, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas para o nosso programa no Spotify, e acho que a melhor maneira de você ajudar o programa a crescer é manda esse episódio para outros empreendedores e empreendedoras. Certamente você vai estar ajudando essa pessoa, certamente você vai estar ajudando o programa também a crescer. Muito bom. E aí, César, para esse episódio a gente escolheu aí falar sobre algumas tendências que já não são mais só tendências, né? São tendências barra realidade. Talvez aí a gente cubra 3 ou 4 itens e a gente separou, a gente já entrou bastante na IA, mas vou desviar um pouco da IA e vou sugerir para a gente falar de uma outra tendência muito forte que está ligada a um episódio que a gente vai ter que conversar depois para definir, que vai estar ou 1 ou 2 episódios para trás desse ou 1 ou 2 para frente, mas eu acredito que esse episódio você está ouvindo a gente, se você ouviu assim que ele saiu, provavelmente você ainda está ouvindo ele em 2024, eu acho que esse vai ser o último episódio do ano, Sim. então talvez o que a gente vai falar um pouco mais sobre Creators Economy, que é o primeiro ponto que eu quero puxar, você vai ouvir só em 2025, mas acho que a primeira trend aí que é legal a gente falar é a Creators Economy, mas principalmente qual que é o impacto que isso tem nos negócios, nas startups, para founders e tudo mais. Sim, sim. A gente, se você for olhar do ponto de vista dos fundos, dos fundos americanos, né? A Andreessen Horowitz tem lá uma série de classificações que eles fazem de mercado, né? E tem uns materiais muito legais que eles falam da Passion Economy, né? Uhum. E a parte dos creators está justamente nessa tese, né? Uhum. E os creators podem ser tanto, né, os influenciadores que vendem publicidade, como os infoprodutores, Uhum. né, que vendem educação, né, através de produtos digitais, né? Essa economia eu conheço um pouco, eu estou lá dentro da Eduz e eu vejo os movimentos de mercado, né? Ou seja, esse mercado também está mudando bastante, né? Principalmente dos infoprodutores, né? Tem mudado bastante, ou seja, o tipo de produto que está se oferecendo é um produto muito mais vinculado a high ticket, que eles chamam, né? Uhum. Eles estão entrando em processos de vendas que as startups estão acostumadas, né? Equipe de venda fazendo a venda em Uhum. si, né? Você tem um fenômeno como o próprio G4, né? Que de alguma forma é um infoproduto, Uhum. né? Não deixa de Sim, ser, sim. né? E isso está, de alguma forma, mudando até o conceito do mercado de educação em si, né? Uhum. Ou seja, todas as instituições de ensino também estão... E você vê que eles estão com um movimento de comprar universidades, vários deles, né? Vários deles Uhum. comprando universidades para ter Criando diploma, MBAs, né? criando MBAs e tudo mais. E aí você vê um movimento de várias desses creators também querendo entrar em mercado de software. Sim. Porque como eles trabalham com a definição de metodologias, né? Se você tem uma metodologia e educa as pessoas para elas entenderem a metodologia, usarem, resolverem um problema, nada mais justo de você vincular um software que ajude-as a conseguir fazer aquela metodologia se tornar mais eficiente e tudo mais, né? Além de que o software ajuda a resolver uma dor de quem é creator ou infoprodutor, que é você ter recorrência, ter previsibilidade, Equity, né? equity. Equity, porque hoje o creator está muito nele, né? A visibilidade do produto. Se ele deixar de postar, é como se o produto morresse muito rápido. Então, Aham. ninguém quer comprar algo que depende só de uma pessoa. Mas à medida que ele começa a ter um produto digital, né, um software, alguma coisa vinculada àquilo, ou outras pessoas participando com ele, né? A estratégia do Flow foi uma estratégia interessante, né? Que eles tiraram só do principal podcast e hoje eles têm vários, né? O próprio Kazé, né? Ou seja, você vê que já tem gente que foi para esse mercado. Agora, o que isso traz para as startups, né? Precisa estar de olho nesse movimento, Sim. né? Se alguém conseguir, com a sua influência, ou seja, dominar um canal, que é o seu canal, e ele oferecer um outro produto, você talvez vai ter grande problema. Aham. Ou no mínimo, o teu custo de aquisição vai aumentar demais. Sim. Porque você tem alguém que criou uma autoridade, uma audiência suficiente para vender algo, né? Então, quanto que as startups estão pensando em
em tirar talvez um pouco de preconceito com relação a esses produtos digitais, né, os infoprodutores, os creators, e começarem a se estabelecer não só com as suas, né, suas academies, né, que é Sim, simplesmente jogar um monte de sim, conteúdo ali para ver quem vai, mas talvez transformar isso até numa linha de receita, com né? certeza. Então eu acho que essa é uma oportunidade, né, que, que, Aham, que, que tá no mercado aí, sim. tá disponível, e como existe uma mudança também na Creators Economy, provavelmente isso pode afetar, esses mundos podem se colidir ou se Ou se mesclarem, complementarem, e aí todo mundo vai estar desafiado. Se você não trabalhar bem isso, isso vai se tornar mais uma ameaça do que uma oportunidade. Aham, boa. Não, o que eu vejo de oportunidade, César, ligado à Creators Economy, a primeira coisa, sempre que eu olho os números ligados à Creators Economy, eu fico assustado com o tamanho desse fenômeno, né? E é uma coisa que ela é muito compatível com a cultura brasileira. Eu já falei isso em outros Sim, episódios, e vou repetir aqui, que uma coisa que me chama a atenção, por mais que a gente está no ambiente de startup, no ambiente tech, a gente vai olhar o ranking do Brasil dentro dos países mais inovadores ou com maior PIB dentro de tecnologia, o Brasil está, sei lá, em oitavo ou abaixo do décimo, não me lembro exatamente. Você vai olhar Creators Economy, consumo de Instagram, mas não só do ponto de vista, porque tem muita gente que olha de forma pejorativa e fala, pô, mas é que aqui o brasileiro gasta tempo em rede social onde não deveria, tá de olho na vida alheia. Não, mas tem uma economia que passa por dentro de Instagram e de TikTok que é um negócio bizarro, né? E se eu não estou enganado, em Creators Economy, a gente é segundo ou terceiro mercado, talvez fique atrás aí de grandes economias como Estados Unidos e China, mas o Brasil está sempre figurando aí na top 3. Onde eu vejo oportunidade você pode ser uma startup ou uma empresa que de alguma maneira fornece para o Creators Economy, porque já é um mercado de bilhões, então você pode ter um CRM para influenciadores, pode ajudar. Essas empresas elas estão num estágio de profissionalização. sim. E essa galera vai precisar implementar ERP, precisa de agência, precisa de contador, precisa de todo mundo que fornece dentro de uma cadeia de valor. Esses infoprodutores se tornando empresas vão precisar consumir. E eles têm características peculiares. Então, você pode desenvolver um ERP feito, pensado para essa economia, e os exemplos são vários. Ou você pode, sem mudar o foco do seu negócio, eu acho que uma tendência cada vez maior é que uma parte do que a gente destina para o nosso CAC vai para o Creators Economy. Talvez um pouco de desvio do que hoje vai para Google Ads, Meta Ads, investimento em produção de conteúdo que antes ia para blog, etc. Hoje, das duas, uma. Ou você vai, se você é uma marca de consumo e não tem nenhum influenciador interno, você vai destinar parte do seu budget para influenciadores, pode ser grupos de nano-influenciadores, pode ser um grande influenciador que vira meio que porta-voz da tua marca. E se você está no B2B, que é um pouco mais no meu caso, que você não encontra, assim, vamos dizer assim, quem que seria o influencer para falar pela Hamper? Cara, é mais fácil eu forjar esse cara em mim e eu ser o creator da Hamper. Eu adoraria ter um nome óbvio, assim, que fala, pô, é só pôr um dinheiro nesse cara que Hamper vai vender pra caramba. Eu não tenho essa característica, como sei lá, se eu fosse uma marca de suplemento, eu bancasse o canal do Cariani, por exemplo, né? Sim. Então, eu tô no caminho de trilhar, eu conto isso no episódio que a gente vai trazer um pouco mais pra frente, de criar o meu caminho como creator, mas eu concordo com você quando você diz assim, já não dá mais para ignorar. É. Talvez há uns anos atrás, a gente em Era uma escolha. startup, cara, infoprodutor, vende pastel de vento, essa galera parece que é um ecossistema feito para gerar em si, porque o cara vende Sim. infoproduto para ensinar o outro a vender infoproduto, mas como que isso já virou uma realidade de fato, né? E é uma transformação da própria economia, porque, cara, o emprego mudou, né? O Uhum. emprego vai mudar. Então você tem. Vai ser natural, acho que para frente, Ricardo, as pessoas terem mais do que uma ocupação, né? Ter a Uhum. renda extra, que é o Uhum. que se trabalha muito com esse produto digital, né? Se eu sou. Eu posso trabalhar numa indústria, fazer algo, e nessa indústria eu falar, cara, eu vou ensinar outras pessoas o que é o meu dia a dia.
e eu ter uma rentabilidade por conta disso. Isso já existem vários casos, Uhum. né, de pessoas que fazem isso, né. Então esse mercado vai mudar, então esse mercado vai explodir. O quanto que ele afeta vai explodir não, já explodiu eu acho. Sim, Eu sim. eu até eu até, assim, estimo que, pelo que eu conheço das plataformas, quanto elas movimentam, tal, cara, acho que nós estamos falando de um mercado entre 40 e 80 bilhões só no Brasil, Animal. entendeu? É um mercado que não dá para se ignorar um mercado desse Sim, tamanho, né, e sim, crescendo sim. a taxas muito maiores que qualquer outros, né. Não, e um outro dado, César, desculpa te interromper, mas só, hoje, to toda marca, de alguma maneira, vende através de influência, seja de forma É, direta ou indireta. Se olhar os últimos produtos que você comprou, há 5, 10 anos atrás, você tinha uma jornada de compra completamente diferente. Hoje, quantos produtos você não acabou comprando porque você tomou conhecimento? Você foi resolver um problema da sua casa, viu um vídeo de YouTube, e aí o cara que ensina a resolver te indicou um produto ali e você acabou comprando. Quanta sim. quem consome muito de Instagram e acaba comprando, sei lá, maquiagem, roupa, etcétera, porque vê um influenciador falando, né. É, no nosso episódio a gente vai falar bastante sobre como construir uma estratégia vinculada a ao conceito da Creators Economy e tudo Uhum, mais, né. Mas você tem outras formas, por exemplo, de 1 ano e meio para cá, o que mais se ouve falar é Media for Equity, sim. né. Então eu não preciso ser necessariamente o creator, Uhum. mas talvez em vez de pegar o dinheiro para você apostar num canal de aquisição, gastar em mídia e seja lá o que for dar, por que não abrir uma parte da sua empresa e você trazer um creator que vai te entregar já um mercado e você trabalhar em cima disso para as duas, né, o software potencializá-lo e ele potencializar o software, Uhum. né? Então, ou seja, esses insights que eu acho que começam a ter muito mais fôlego e força para serem tratados durante o ano, né? Concordo, cara. E aí, puxando uma segunda corrente aí que a gente escolheu falar, talvez logo na adjacência dessa da Creators Economy, é como vem mudando a forma de socialização e a forma de comunicação entre pessoas e de pessoas com empresas e de empresas e empresas, né? Faço convite para quem está nos ouvindo, basta olhar como que era o teu comportamento no próprio escritório há 5, 10 anos atrás. Cara, acho que 90% da comunicação acontecia por e-mail e por telefone. Olha como é a comunicação hoje. Eu raramente ligo para alguém. Eu só faço Sim, calls quando estava marcado e não é nem pelo telefone, é pelo Google Meet ou qualquer coisa parecida. E 90% do que estava no meu inbox do e-mail agora está entre o WhatsApp quando é comunicação para fora e dentro do Slack quando é comunicação para dentro, né? Como isso mudou, por exemplo, contatos com pessoas até um pouco mais distantes, que não estão na minha rede de contatos do WhatsApp, mas que eu tenho interação por Instagram ou por LinkedIn. Então, volta de sim, novo, na minha vida pessoal, um pouco mais ali no Instagram. Vida profissional, meu perfil tá aberto no LinkedIn, qualquer pessoa pode me mandar mensagem a qualquer hora, né? Mas como que isso veio se transformando ao longo dos últimos anos e o quanto que isso também abre oportunidade de novas startups surgirem, ou mais do que uma oportunidade, uma necessidade de startups. Posso citar a própria Hamper, que nasceu como uma empresa mais nativa no e-mail, vem sentindo a necessidade de adaptar para os novos canais de comunicação de agora, né? uhum. É, eu estava no carro semana passada com meu filho e minha esposa. E aí, a gente conversando, eu falei: "Cara, por quanto tempo ainda nós precisaremos ter um número de telefone para poder a gente se comunicar?" Hoje o número de telefone é só para você ter o chip É porque, isso. cara, de verdade, as pessoas não sabem meu telefone, mas sabem meu e-mail, me acham no LinkedIn, tudo. Ou Sim. seja, essa mudança, né, já consolidou, né. A questão é que eu ainda vejo empresas que não conseguiram colocar a sua oferta, o seu software rodando nesse mundo, Sim. nessa hipercomunicação, né. Então, vou falar uma estratégia básica, ou seja, como você está usufruindo do WhatsApp. Uhum. Porque hoje tem até um questionamento de que há um tempo atrás a gente falava muito da criação de apps, né. Então, poxa, eu quero criar o app para eu criar a minha comunidade dentro do meu app, né, e eu ter ali um custo menor para falar com o meu público, né. Cara, de um tempo para cá a gente já não está mais falando de ficar fazendo app, Uhum. né, a gente já está falando de você usar esse super app chamado aqui no Brasil WhatsApp. Uhum. Não ter uma estratégia vinculada ao WhatsApp, hoje eu diria que para Sim.
maioria das empresas é um suicídio, Uhum. né? Então, tem que ter alguma coisa vinculada ao WhatsApp, né? Ou Uhum. seja, a Meta já percebeu disso, o potencial que tem aqui para o Brasil, né? Você vê que eles estão numa velocidade muito maior né? Esse ano de 2024, o que eles foram colocando de features novas está muito mais Sim, acelerado, sim. né? E se você não traçar uma estratégia para isso, então você tem que pensar o seu produto em torno dessas plataformas dominantes, porque elas Sim. vão ser o app único. Eu vejo pouco espaço para as pessoas ficarem baixando muito mais aplicativo, já cansou um pouco Uhum. de ter um Uhum. aplicativo para tudo e eu vou interagir. Não, eu vou mandar notícia pelo meu aplicativo para ele. Não, ninguém vai. Cara, ele tá Esquece. em um canal só, ele tá lá no WhatsApp, Sim. né? Então, como é que você cria a sua comunidade a partir do WhatsApp, Aham. né? E você vê que as coisas começam a se conectar, né? Porque a gente falou do Creators, tem muito a ver, né, com esses canais digitais, né, as redes sociais, né? E quando a gente falou lá no início da IA, é, é tudo muito conectado nisso, né? A IA é como se fosse, talvez, nessas duas que a gente falou, né? Entrando na IA, a IA é como se colasse tudo isso, né? Ou seja, Uhum. não dá pra gente fazer sozinho se não tiver. A gente não vai ter produtividade se não tiver ferramentas nos ajudando, né? Uhum. Então, tem tudo um pouco de conexão, mas eu acho que a estratégia do WhatsApp, para mim, é a grande questão aqui. Cuidado quando você falar que eu estou fazendo uma estratégia para criar o meu app para. Pensa Sim. bem se o teu público vai acessar o teu app ou se Uhum. ele vai acessar o WhatsApp, Sim, sim. E né. acho que a oportunidade barra necessidade que está, né, hoje pairando aí para as startups, para empresas de forma geral se você ainda não usa, essas redes, esses comunicadores que a gente falou como canal de comunicação, cara, você já tá para trás, né. Sim, Então, se você é B2B, LinkedIn é no-brainer. Se você é B2C, Instagram, TikTok, pô, mesma linha. O WhatsApp como canal de comunicação, cara, é herói. O e-mail tá migrando cada vez mais pro WhatsApp. Então você vai ter que adaptar cada vez mais a sua comunicação, porque antes era disparo de e-mail, disparo de SMS, e vai estar cada vez mais nesses outros canais. E aqui falando do canal de comunicação, mas tem uma oportunidade também de adaptação de produto. E aí você vai ter empresas que são nativamente atuantes. Pega o Rodrigo do Octadesk, que a gente entrevistou, deve estar uns 5 episódios para trás. É uma empresa nativamente feita para você operar com WhatsApp, Instagram e outros comunicadores. Ali eles geram lead, abre chamado. É uma plataforma que já nasceu para facilitar, para profissionalizar a comunicação usando esses comunicadores. Mas todas as outras empresas, em especial as de software, que tem alguma saída para mensageria, vai um obrigatório. ERP que manda um boleto, cara, vai ter que se adaptar. A Hamper, que é uma empresa de comunicação, isso o nosso roadmap é todo direcionado para essas coisas. Como que a gente está adaptando o nosso produto cada vez mais para a comunicação que antes era majoritariamente de e-mail, se preparando para uma comunicação que nos próximos anos tende a ser majoritariamente por WhatsApp e outras redes sociais. Sim, sim. Puxando aqui da IA, né. Cara, eu tive uma reunião com uma empresa, né, que eu sou conselheiro, e foi bem interessante, assim, falando sobre o impacto da IA no desenvolvimento de software, né. Uhum. E também saiu um vídeo enorme, né, do CEO da Anthropic, né, que é a Amazon investiu 500 milhões, né, e mostrando, por exemplo, o impacto em desenvolvimento de software, né, qual é o impacto da IA no desenvolvimento de software, né. E nesse trabalho lá que a gente fez, nessa conversa, né, tem um pessoal criou o SWE Bench, eles pegaram problemas reais e jogam para a máquina resolver sozinho, por exemplo, um bug identificado, né, num Uhum. software, né. Em outubro do ano passado, a máquina resolveu 4,4% dos problemas, né. Eles alcançaram agora em dezembro 55% dos problemas resolvidos, Caraca. entendeu. E você tem plataformas que são free, né, que são open source, que com 45% de assertividade já na correção, ou seja, em vez de eu ter alguém, eu programando ele me ajudando, me dando, não, eu só especifico e a máquina constrói e corrige o problema e já documenta e já cria o teste automatizado. O Uhum. que isso quer dizer? Ou seja, cara, ninguém está livre de algum impacto.
Uhum. Ninguém está livre de algum Sim, impacto, sim, né? E eu acho que o que mais me preocupa é a negação, sim. né? A gente negar que, cara, será? Ah, não, acho que na minha área. Não, cara, seja o protagonista aqui. Sim. Seja o protagonista, estude de forma estruturada sobre esse negócio, porque vai impactar. Uhum. Em algum momento vai chegar, né? Algum impacto terá. Ah, não vai ter impacto direto na minha solução, mas vai ter impacto nos seus desenvolvedores. Talvez a forma de você produzir o seu software vai ser diferente. Uhum. Na sua área de atendimento. A sua área de atendimento, cara, tem diversas áreas, ou seja, Aham. essa transformação vai acontecer. E isso, como sociedade, é preocupante também, mas se você for estudar na história, né, várias coisas aconteceram, né, de inovações que geraram novos empregos e novas ocupações. Então, a gente tem um desafio como sociedade, mas a história mostra que a gente acaba se adaptando. O que mais me assusta aqui é a velocidade, Aham. né? Porque quando a gente se adapta a alguma transformação que demorou 20 anos para consolidar, é uma coisa. Se acostumar a alguma coisa que talvez em 3 anos a gente esteja com uma máquina fazendo 100% de um código com assertividade, é outra, Sim. né? Então, é imperativo para qualquer empresa ter um investimento para olhar o que está acontecendo com a IA Uhum. Uhum. e qual é o impacto. Mesmo que hoje não impacte diretamente, vai impactar, né? Então, se você está aí, não, ainda não é o momento, tal, né? Quem está nos ouvindo e assistindo, cara, Sim. fique esperto, né? Que está muito rápido, Total. está muito rápido. Total. E ainda tem muito a evoluir, mas muito a evoluir, Uhum. Uhum. muito. A gente ainda está, Na eu acho que superfície, as né? IAs hoje ainda são ineficientes. Você vê pelo gasto de energia, por tudo, ainda são ineficientes. Sim. Estão entregando muita coisa e a gente está falando muito da IA, dessa IA generativa, né? Sim. E a gente fala pouco dos outros algoritmos que vão Uhum. entrar e Uhum. também mudando a nossa vida, né? Sim. Então tem muito a evoluir. Sim. Boa. É eu tentar trazer em forma de oportunidades que eu vejo para empreendedores, para empresas de uma forma geral. Eu acho que numa camada mais básica, toda empresa já deveria estar usando IA, sendo ela uma empresa de tecnologia ou não, encontre oportunidades de usar IA. Tua empresa provavelmente produz texto, analisa documento, corta vídeo, edita imagem, quer dizer, tem tantos flancos que você pode, com IA, ter ganhos de produtividade. Eu vou te falar que hoje eu consigo fazer com um time de marketing que sei lá, 5 vezes mais do que eu faria com o mesmo tamanho de time de marketing há um tempo atrás. Porque a gente usa IA para todas essas finalidades que eu falei. Não signif Os nossos conteúdos não são produzidos pela IA, são produzidos pelos seres humanos, mas depois a gente usa a IA para revisar, para transformar, para cortar, para editar, coisa que eu precisaria de videomaker, de editor, de designer, cara, com a IA a gente faz. E aqui eu estou falando de um use case. Você pode usar a IA para melhorar chamado, você pode usar a IA para melhorar a produção de código, qualidade, dentre outras coisas. Acho que isso, num nível básico, toda empresa deveria estar usando. Eu acho que num segundo nível, se você, em especial em empresas de software, identificar oportunidades dentro do seu próprio core business que você pode usar IA, e aí você tem a vantagem hoje de não precisar deter o conhecimento para construir uma IA do zero, que é você ter acesso às APIs de mercado, mas procurar nos use cases, nas jornadas que você cobre, aonde a IA poderia potencializar e começar a trabalhar com isso. Eu acho que isso já numa camada mais intermediária. E numa terceira camada, a gente já vê uma safra surgindo, eu acho que a gente vai ver cada vez mais empresas que já são nativas de IA, né? Uhum. Diferente, por exemplo, talvez de uma Hamper, que se encaixa no primeiro e no segundo exemplo, né? A gente usa para produtividade interna, usa a IA para energizar algumas etapas da jornada que a nossa solução se propõe. A gente vai ver cada vez mais empresas que já surgem com É, IA nativa, surge para resolver uma dor resolvida por IA, né? é. Eu não quero botar uma água no chope de ninguém, mas eu, quando analiso uma empresa só de IA, eu vejo hoje como um mercado muito mais ali de vender realmente a panela né, e a pá, né, Aham, para os caras irem pegar o ouro, né? aham. Por quê? Eu acho que a IA, se você falar, eu montei uma empresa só de IA,
É como na minha época, lá em 90 e pouco, lá em 98, 99, você falar que eu montei um provedor de internet. Qual sentido hoje tem de um provedor de internet a não Não. ser uma empresa de Vai ser infraestrutura? uma quebradeira e uma consolidação lascada daqui a Eu pouco. montei nos anos 2000 uma empresa de mobilidade, que era a MC1, que Aham. depois eu fui para automação de força de vendas. O que é a mobilidade hoje? Todos esses temas viraram mainstream, Sim, sim, né? Eu acho que a IA também é um mainstream. Ou seja, claro. todo mundo vai ter que ter IA. Então, se todo mundo tem que Não ter existe IA, empresa não de existe uma IA, empresa né? especializada só em IA. Sim, Vai ter sim. uma prestação de serviço especializada em algumas coisas e tal, mas um business só de IA vão Aham. ser muito restritos a essa infraestrutura ou alguma consultoria para fazer alguma coisa, ou muitos profissionais, né, se posicionarem. Então, aí abre um range de profissionais gigante que a gente vai ter, ou Sim. seja, o mercado não está preparado para a quantidade de profissionais. Então, quem deixar de ser programador tem que trabalhar para virar esse cara de IA, né? Uhum. Então tem muita transformação aqui. Então, minha questão é, essa terceira opção de montar uma empresa só de IA é para surfar uma onda. Aham, Porque você aham. tem que achar sua aplicação, como eu fiz na Perfeito. MC1. Eu surfei uma onda que todo mundo queria ir para mobilidade, mas eu achei um nicho que era automação de força de vendas e caí para dentro Aham. dele e fui em frente, né? Então eu acho que tem muito disso, né? Na hora de olhar para IA, Sim, né? Quem for empreender já pensando em IA, porque senão você vai virar uma feature de alguém. Ou alguém vai copiar, vai fazer, sim. porque é muito rápido hoje. Aham. Copiar a ideia é muito rápido. Na tecnologia, o shelf life, né? A data de validade é curtíssima das coisas, né? Concordo. Ah, e uma coisa que eu acho também, eu acho engraçado quando eu vejo aqueles memes meme corporativo, né, meme de LinkedIn, que diz que, pô, acho que o dia que o GPT ficar fora do ar, a gente vai descobrir que 90% das startups de IA vão ficar fora do ar também, né, porque a maior parte das startups que estão surgindo, que se dizem nativamente de IA, usa o backbone de um GPT, um Gemini ou qualquer coisa parecida, com uma camadinha de front-end ali que o camarada deu, o Sim, cara tá se autoafirmando uma empresa de IA, sim. mas é meio pastelzão de vento ainda, né? Sim, sim. Hum. E tem essa questão do custo que isso também tem, né? Sim. Pô, né, todo mundo está trabalhando com custo já com uma infraestrutura que deve baixar, mas se você vendo os investimentos que essas empresas estão fazendo para comprar equipamentos, para colocar um monte de data center funcionando, cara, tá uma doideira Aham, esse negócio, né? aham. Então, não vejo ainda o preço baixando no curto prazo, Sim. né, dessas infraestruturas, né? Uhum. Boa. Então, nós temos um desafio. A IA, todo mundo precisa olhar com muito carinho, muito Sim, cuidado, mas entender de verdade. sim. Não ficar só conversando com o ChatGPT. Boa. Né? É estudar mesmo. Pergunta para o ChatGPT o que O tem que por detrás de uma plataforma como o ChatGPT, Aham. para você começar a entender, né? Essa é uma boa pergunta para se fazer, né? Animal. E aí vamos falar de um quarto e último aqui, que acho que vai pegar até a audiência um pouco de surpresa, porque normalmente quando a gente pensa as trends para o ano seguinte, você vai pensar coisa que ou melhora o teu canal de aquisição de cliente, né, coisa ligada a go-to-market, ou tecnologias um pouco mais ligado a produto. Mas talvez a gente vai falar uma coisa que está um pouco mais ligada à estratégia financeira da empresa, vamos dizer assim, mas que eu acho que o momento pede, né? A gente escolheu falar sobre a importância de olhar, de ter um olhar diferente para o assunto internacionalização e ou faturar através de moedas mais fortes, né? Sim. Te vê, né? Eu acho que vai soar quase óbvio aqui, mas tá, infelizmente, num momento que Fragilidade da moeda, né? fragilidade de moeda no cenário brasileiro, uma instabilidade econômico e político que, poxa, gera questionamentos, tanto de investimentos que vêm de fora, mas até mesmo, pô, se alguém for começar uma empresa aqui agora, será que é o melhor momento? Será que já fazer toda a estrutura da empresa para fatura, para receber por aqui é a melhor coisa? Versus a oportunidade de, nesse momento, você poder cobrar o cliente, sei lá, em dólar ou em euro, vai te proporcionar pelo câmbio aí receber 5, 6 vezes a mais. É claro que não é trivial, né? Eu sei pela própria Hamper, pô, adoraria ter clientes na Europa e nos Estados Unidos, mas não é da noite para o dia que isso acontece, mas é um heads up Sim. interessante, né? A gente tem barreiras, é claro, para internacionalizar, mas, poxa, a tecnologia feita aqui, ela poderia muito bem ser consumida em outros lugares. Acho que nós brasileiros ainda temos umas barreiras em olhar para a internacionalização, para a globalização de uma forma mais desprendida, né? Sim, sim. Quando eu resolvi lá na emissão fazer a internacionalização, né? A gente errou primeiro, a gente já contou um pouco dessa história, né?
Mas quando eu vendi, a gente já devia ter uns 25% da receita, mais ou menos, já era internacional, né, de clientes internacionais, e o resto do Brasil, né? Já faz 8 anos, então acredito que já reverteu esse número e deve ter muito mais internacional. A emissão fez um trabalho muito bom agora de internacionalização e eu acho que deve estar muito maior isso lá hoje, né? Cara, tem a tranquilidade de você, e aí o que eu vivia, né? Ou seja, eu estava com um risco um pouco mais diluído, Uhum. né? Com relação a estar recebendo em outras moedas, né? Outros mercados. Eu não estava tão sujeito a crises políticas, né? Uhum. E o mundo tá estranho, Sim. né? Eu acho que o convite aqui, cara, não é ser alarmista, não é Claro. longe disso, não tem aqui esquerda, direita, para cima, para baixo, não tem Sim. nada disso. O que a gente está falando aqui é de estratégia para as empresas e como você vai gerir as suas Sim. prioridades, né? E a coisa ela é o que é, porque a gente pode, pô, não entrar na seara das discussões, mas também não dá para negar É, o que você está falando. O mundo está estranho e o Brasil está particularmente estranho, né? sim, são guerras, governo novo nos Estados Unidos que ninguém sabe o que vai Sim, acontecer, sim. né? Quer O diminuir quanto imposto lá, qual que é o impacto que isso vai ter no o dólar? quanto as empresas estão na mão das mudanças, né, a É, reforma tributária, pô, eu que sou de tecnologia, pô, reforma tributária que a gente vai desonera a mandar. folha, não, reonera a folha, não, desonerou a folha de novo, não, reonera, É, cara, assim, eu já vi a projeção do ano que vem da Hamper em 5 cenários diferentes só por causa da folha de sim. pagamento. A gente tem aí nos próximos anos, né? Vai começar agora em janeiro o período de transição, né? Agora ainda não, né? 2025, mas a partir de 2026 começa um regime misto, né? De impostos até Uhum. em Vão 2031 ou fazer a rampagem, 32. né? Pô, vou usar o termo pela primeira vez, não de forma positiva, o termo rampar. Pô, vão rampar alguns impostos aí que vão entrar, por exemplo, na folha da Hamper, a reoneração da folha vai ter uma rampagem de 4 anos, vai entrando Sim. 25% a cada ano aí. Fora isso, tem a mudança toda da tributação com o IVA, quanto que vai ser esse IVA. Cara, tem Uhum, muita transformação aqui. Então, a empresa olhar do ponto de vista estratégico fora como uma mitigação de risco, você está com os seus ovos não numa cesta só, né? Você está recebendo em várias uhum, moedas, né? Existe uma briga global com relação a moedas, né? Hoje é uma economia totalmente dolarizada, né? uhum. Você vê como isso é importante, o próprio Trump jogando contra os BRICS, né? Falando, cara, se eles decidirem, a Vou gente vai taxar em taxar todo 100%. mundo. Então, cara, você tem um mercado, então era bom você receber em ien, você receber em dólar, Bitcoin. receber em Bitcoin, receber em euro, receber em tudo. Ou seja, você ter uma cesta de moedas, talvez, seja um Uhum, ponto importante para você. Eu acho que não dá para fazer uma estratégia em um ano. uhum, Né? O que eu uhum. vivi foi que eu demorei 3 anos para criar uma Sim, estratégia sim. sustentável, né? Mas tem muita perseverança. Então, se você não começar hoje, daqui a 3 anos você não vai estar. Aham. Então, chegou mais do que na hora. Quem já tem algum cliente fora já tem um caso. Não tem, busca um cliente. Prepara minimamente seu software. Né? Tem muita implicação em torno disso, mas vale a pena estudar esse assunto. Concordo. Vale a pena pegar agora. E eu acho que é uma oportunidade. Quem conseguir, uma empresa que é de prestação de serviço, talvez ela consiga ir mais rápido do que uma empresa de, Possivelmente. de produto. Sim. Né? Então, tente, arrisque, né? Conheça. Eu tive um caso que tem coisas, né? A gente brasileiro tem muita mania de reclamar do governo, né? Uhum, Mas eu posso dar a minha experiência, cara, até a experiência de estar com a Apex, né? Que é do uhum, governo, né? E a Softex, que é exclusiva uhum, para software, né? uhum. Cara, quantas empresas são associadas hoje à Softex? E vão nos eventos internacionais e veem o que as empresas estão falando, né? Quem trabalha no B2B, Enterprise, e não foi num evento do Gartner ainda, Uhum. que a Softex apoia, que ajuda, né? Ou seja, você está perdendo tempo. Sim. Então, você tem que se preparar. O quanto que você está olhando para fora, sabendo o que os outros estão fazendo. Vai num sastre, né? Uhum. Vai nesses eventos, entender o que é que está se respirando nesses mercados, né? Para você saber como se posicionar. Uma forma de posicionar na internacionalização é uma parceria. Por que não uma Sim, parceria? sim, Né? Porque, em alguma forma, nós estamos mais baratos para produzir software para os outros. sim. Né? Então, tem várias oportunidades. Ou seja, pense na internacionalização como algo importante. Aham. Eu acho que tem uma mitigação de risco, mas tem uma baita Tem oportunidade. uma baita oportunidade. Eu diria que tem uma oportunidade aí em 2 flancos, ambos interessam a fundadores de startups de uma forma geral. Um é
a potencialização da receita por cobrar numa moeda mais forte, até o poder de arbitragem que você tem de poder receber numa moeda forte, mas produzir o software em um país com a moeda fraca. Eu acho que tem uma outra questão que interessa para todo mundo também, é que sempre que você tem clientes mais concentrados em outras regiões, você aumenta a chance de você encontrar um estratégico eventualmente em outro país. Então, por exemplo, se você tem uma carteira concentrada no Brasil ou 100% concentrada no Brasil, a chance de uma empresa europeia ou americana comprar era muito se elas quisessem vir para cá. O que acontece menos, porque quando elas querem vir para cá, elas simplesmente vêm, nem sempre elas compram alguém. Só que a partir do momento que você tem clientes em outras regiões, você acaba chamando a atenção de fundos de outras regiões, de estratégicos de outras Sim, regiões. sim. Então não é trivial fazer a internacionalização, mas pode te ajudar em pelo menos dois flancos aí, como eu falei. Aí a pergunta é, e se a gente conseguir der certo? Você abriu Uhum, uma janela de oportunidades gigante, né? Eu acho que uhum. esse é o ponto. Boa. Bora fazer os ups and downs? Vamos lá, vou puxar um primeiro down aqui, né? Para mim, cara, a frase, né? Não, mas isso está muito longe, cara. Principalmente com relação à IA, me preocupa demais. Essa é um negacionismo total, né? Eu acho que não está longe. Essas transformações não estão longe. Essas transformações estão batendo na sua porta. O que a gente falou aqui, as 4 coisas, elas já são realidade, Uhum. né? Então, muito cuidado. Ou seja, o ignorar e acreditar que isso não vai me afetar em todos esses pontos pode transformar o que poderia ser uma baita oportunidade para você numa ameaça que pode te destruir. Sim, sim, boa. O meu down ele vai para um founder que talvez está numa etapa seguinte do negacionista, é o que de alguma forma já aceitou, mas ele sabe quando só dá uma camadinha de verniz assim no negócio, o negócio no final do dia é a mesma coisa, mas ele fala: "Não, eu tô de olho no Creators Economy, a minha empresa já tem um canalzinho de YouTube aqui, né? É, Ou eu tenho IA, a gente já tá usando o ChatGPT aqui, o meu time de marketing já usa para fazer os textos, né? Ou coloquei aqui um puxadinho no meu produto que tem um generativo aqui que o meu cliente pode mandar um prompt aqui dentro e ele responde alguma coisa, né? Eu sim, acho que só dar uma camada de verniz também não vai mudar. Eu acho que é papel dos founders entenderem dessas 3 ou 4 trends que a gente trouxe aqui, qual que é a próxima onda que impacta o negócio dele, porque qual dessas vai ser mais forte não vem ao caso a gente julgar agora, mas você tem que avaliar de onde você está posicionado no mercado, qual dessas ondas pode te tombar ou você pode surfar ela para você conseguir colocar prioridade, né? E realmente sim, construir algo em cima dela. sim. O meu up aqui, a gente mudou um pouco, né, a forma lá que algumas conquistas que eu tive de longo prazo, né, coisas que são muito estruturantes na empresa, quando a gente começou a medir 2 coisas, quanto de dinheiro eu gastava naquilo e quantas horas eu empenhava naquilo. Mesmo sendo algo iniciante, né, então, se você fica assim, quando é um negócio longe, você tem a impressão de que: "Ah não, isso daqui pode ser adiado porque está muito longe ainda", Aham. né, e você vai adiando, e você nunca faz. Mas tem coisas que demoram 2, 3 anos. A internacionalização, como a gente falou, demora muito, né. Então, se você não conseguir estruturar, né, pessoas, né, o tempo, quanto de dinheiro, você está lascado, Uhum. né. Mas eu vejo empreendedores muito disciplinados nisso, Uhum. né, que conseguem, primeiro, estruturar num plano como que a gente vai lidar com esses temas, quais são os temas, cria um mapa de risco e oportunidade, e em cima disso, né, começa a trabalhar em cima dos recursos e o acompanhamento, a gestão é quantas horas do total a gente está. Já que isso é tão importante, nós estamos falando do futuro, da sobrevivência da empresa, Aham. ou de um baita patamar de crescimento que a gente pode buscar, quantas horas? Se você está gastando 10 horas por mês para fazer um negócio desse, porque é na hora livre o cara dá uma estudadinha e baixa uns papers e dá uma lidinha em alguma coisa, cara, você tá colocando em risco muita coisa na sua empresa, né? Então, Sim, founders que são muito disciplinados nisso, acho que já saem muito na frente. perfeito. Cara, um up para mim é que pode ter muito sucesso, às vezes, na intersecção entre 2 trends dessa que a Uhum, gente tá falando. Tem que tomar cuidado que em algumas mais óbvias já tá saturado. Por exemplo, eu fico imaginando você que tem lá no teu LinkedIn tem o título investidor,
E aí imagino que todo dia alguém te pinga ali numa DM no LinkedIn, eu te mando um deck, a quantidade de chatbot por WhatsApp com o IA que você recebe deve ter uns 5 por dia, né, que deve vir. Então, aqui eu tô juntando, né, claramente duas trends, né, a gente tá falando dos meios novos de comunicação usando IA. Mas eu acho que se a gente quebrar um pouco mais a cabeça para entender, assim, aonde que o nosso negócio poderia espetar bem no meio, eu vou citar um case, a gente nunca nem conversou sobre ele, mas é uma empresa que eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto e tenho admirado, assim, o que eles têm feito, que é aquela Adapta.org, que tem Eles não criaram uma IA. Sim. E se você ouvir o fundador, ele não tem problema nenhum em dizer que a Adapta, ela usa um pool de outras IAs, então usa lá o GPT, o Gemini, mais outras 2 ou 3, porque o foco deles não é competir com essas IAs, é trazer para o front de consumo, só que onde teve a sapiência do negócio, eles usam a força do Creators Economy. Qual que é o gap no Brasil de se popularizar a IA? É o gap de conhecimento. Grande parte das pessoas então, entregando sabe da existência da IA. Facilitadores, né? Entrega o facilitador. Não adianta você ter acesso à IA, você chega e compra lá a melhor IA pro seu time, sei lá, o seu time de atendimento. Galera, tá aqui a IA, pum, para vocês usarem a partir de agora. Se a galera não tá preparada. Então eles estão criando vários use cases, um repositório enorme e adaptando as IAs que eles consomem para vários use cases diferentes, mas nunca eles disponibilizam o produto isolado. Vem sempre um layer bem poderoso de educação. Então, eu acho que essa combinação entre você explorar IA, por exemplo, que é uma tecnologia que vai ser cada vez mais forte, mas explorar também assumir que a gente já vive na era da economia dos criadores e como que esses mundos podem se somar no meu negócio, eu acho que aí tem uma grande oportunidade que quem acertar vai ganhar dinheiro de verdade. Com certeza. Muito bom, cara. Fechado, cara. Fechamos. Valeu pelo ano. É isso aí. Você que está nos ouvindo, obrigado aí por nos acompanhar mais um ano. Esse foi o nosso terceiro ano de Startups and Downs. Estamos encerrando 2024 agora. Voltamos em breve aí, meados de janeiro, a gente volta a soltar nossos episódios. É isso aí, Até cara. breve. Até, cara. Valeu. Valeu.